Göbekli representou o fim de um processo, não o seu início. Foi um marco, algo que reuniu o melhor de tudo o que haviam acumulado e o criou em um só lugar. Os arqueólogos na Turquia finalmente realizaram o que muitos apenas esperavam. Eles abriram uma câmara selada sob Göbekli, o sítio arqueológico frequentemente chamado de primeiro templo do mundo. Mas até o momento é o templo mais antigo, com essa complexidade que já encontramos desde que abriram essa câmara que parecia congelada no tempo. O tamanho de algumas dessas salas é absolutamente impressionante. Esta em que estamos agora tem 36 metros de comprimento. O choque não se deve apenas ao conteúdo, mas também ao que isso pode significar para a história da humanidade primitiva. O mundo está observando e a Turquia está perplexa. Incrível! Há 13 andares que descem profundamente no subsolo, compostos de ventilação e 15 mil pequenos poços que levam ar até mesmo às camadas mais profundas. Junte-se a nós enquanto descobrimos o que encontraram na câmara selada sob Göbekli Tepe, que deixou a Turquia em choque, um local em que ninguém acreditava. A primeira vez que alguém da Universidade de Chicago viu o monte foi em 1963. Notaram pedaços dispersos de calcário e presumiram que se tratava de um cemitério medieval. Durante 30 anos, a colina permaneceu praticamente ignorada. A família Hilda deixava suas cabras e ovelhas pastarem ali com os arados, às vezes batendo contra pedras enterradas, sem se importarem muito com os fragmentos sob seus pés. Klaus Schmidt passou anos escavando em Naval Aurori, uma aldeia neolítica a algumas dezenas de quilômetros de distância no sudeste da Turquia. Ele havia se acostumado a descobrir assentamentos com moradias simples, pequenos artefatos e modestos espaços rituais. Então, os agricultores começaram a falar sobre pedras estranhas que apareciam em seus campos perto de uma colina chamada Göbekli. Em outubro de 1994, Schmidt a escalou pessoalmente. O que ele viu fez suas mãos tremerem. Não havia lápides. Erguendo-se através de séculos de solo acumulado, estavam os topos de enormes pilares em forma de T. Em poucas semanas, a equipe de Schmidt iniciou as escavações. O que descobriram foi surpreendente pilares de calcário com até 5 metros de altura, alguns pesando até 50 toneladas. Estavam dispostos em círculos precisos, perfeitamente alinhados, como se tivessem sido projetados por mestres arquitetos. Esculturas cobriam as pedras, tanto em baixo quanto em alto relevo. Serpentes serpenteavam pelas superfícies, raposas agachavam-se com olhos penetrantes, bois exibiam suas presas, gazelas e ovelhas selvagens saltavam em movimento congelado e abutres abriam suas asas. A maioria dos animais representados era macho e mostrada em posturas agressivas, congeladas em eterna tensão. Os ossos enterrados sob e ao redor dos pilares contavam outra história. Mais de 100 mil fragmentos de gazelas selvagens, javalis veados, ovelhas e várias aves jaziam espalhados pelo sítio arqueológico. Nenhum era domesticado. O povo que construiu este lugar era formado por caçadores-coletores, completamente sem agricultura. No entanto, eles haviam organizado mão de obra em larga escala, coordenado conhecimentos especializados e mantido esforços contínuos ao longo de décadas, talvez séculos, para construir algo monumental. A arquitetura dessa escala não reapareceria por milhares de anos. Göbekli reescreveu as regras da história humana. Os arqueólogos acreditavam há muito tempo que a agricultura vinha primeiro, depois os assentamentos e, por último, as estruturas monumentais. Aqui a ordem foi invertida. A arquitetura monumental, a coordenação social e a complexidade ritual precederam a agricultura. Schmidt percebeu que estava testemunhando uma revolução no comportamento humano. Não se tratava de uma sociedade moldada pela agricultura, mas sim de uma sociedade que pode tê-la desencadeado. Estudos posteriores revelariam ainda mais. O sítio arqueológico contém pelo menos 20 recintos circulares, cada um construído com dezenas de pilares maciços de calcário. Algumas colunas chegam a pesar 80 toneladas. As gravuras são ricas em simbolismo, sugerindo mitos compartilhados, práticas rituais e possivelmente uma visão de mundo espiritual que unia comunidades que de outra forma seriam nômades.
A datação por carbono de fragmentos de carvão encontrados no aterro sugere que o sítio data de cerca de 9.600 anos atrás, tornando-o mais antigo que Stonehenge em mais de 6.000 anos. O salto góbico desafia suposições sobre a inteligência, a cooperação e a ambição dos primeiros humanos. Ele mostra que caçadores-coletores podiam planejar e executar projetos complexos, coordenar centenas de trabalhadores e criar estruturas duradouras, sem agricultura, escrita ou metalurgia. Schmidt o chamou de ponto zero da civilização, um lugar onde os humanos demonstraram pela primeira vez que a imaginação, a organização social e o ritual podiam impulsionar a evolução cultural. Parado ali, observando os pilares desgastados que se elevavam em direção ao céu, Schmidt compreendeu que aquela colina no sudeste da Turquia era mais do que um sítio arqueológico. Foi a prova do que os humanos podem alcançar quando crença, habilidade e cooperação se unem, mas eis o que fez Schmidt estremecer. A precisão das estruturas sugeria que esses caçadores-coletores não estavam construindo aleatoriamente, né? Eles seguiam um plano mestre que deixaria os arquitetos modernos com inveja. Uma matemática impossível. Em 2020, o pesquisador Gil Hockley recorreu à modelagem computacional para mapear a planta de Göbekli Tepe de maneiras nunca antes vistas. Os resultados abalaram o mundo da arqueologia. Os construtores haviam usado geometria sofisticada. Os dois pilares centrais de cada recinto se alinham perfeitamente com o ponto médio exato das estruturas circulares. Conecte os pontos centrais de 3 recintos principais e eles formam um triângulo equilátero quase perfeito. Isso não foi sorte, foi intencional. Há milhares de anos, alguém idealizou todo o complexo como um único projeto unificado. Provavelmente, equipes esticavam cordas para marcar padrões geométricos precisos antes de erguer cada pedra maciça. Isso exigia pensamento abstrato, habilidade matemática e coordenação muito além do que imaginávamos ser a capacidade dos caçadores-coletores. Mover esses pilares enormes não era tarefa fácil. Experimentos sugerem que uma equipe de 7 a 14 pessoas poderia transportar um deles usando cordas e lubrificantes em métodos surpreendentemente semelhantes aos teorizados para Stonehenge. Outro estudo estimou que de 12 a 24 pessoas poderiam erguer todas as estruturas expostas em menos de 4 meses, embora isso não incluísse a meticulosa escultura dos intrincados relevos de animais que cobrem todas as superfícies. Serpentes, grilos, gazelas e abutres todos em poses congeladas e dramáticas, né? O que torna Göbekli Tepe ainda mais surpreendente é que eles não se contentaram com um único círculo. Os construtores criaram múltiplos anéis concêntricos, cada um mais elaborado que o anterior. Então, por razões que ninguém compreende completamente, eles enterravam deliberadamente recintos totalmente funcionais a cada poucas décadas, construindo novos dentro dos anéis mais antigos. Seria essa renovação ritual uma resposta a convulsões sociais, uma recalibração astronômica? Os estudiosos só podem especular. O radar de penetração no solo revela uma verdade ainda mais profunda. Tudo o que foi escavado até agora representa aproximadamente 5% de todo o sítio arqueológico. Sob o solo intocado, várias estruturas circulares permanecem ocultas juntamente com o que parece ser um enorme edifício retangular, possivelmente maior do que qualquer coisa já descoberta. Arqueólogos estimam que outras 250 colunas possam estar sob a superfície, aguardando para contar sua história. Em 2025, quando as equipes finalmente conseguiram romper as barreiras para explorar uma nova seção, as descobertas forçaram uma reescrita completa da história de Göbekli Tepe. A escala, a precisão e a complexidade do que jazia sob a superfície foram o que a tornaram tão importante. É evidente que este não era apenas um local ritualístico ou um conjunto de monumentos. Era o produto de uma civilização capaz de planejar, organizar e executar feitos arquitetônicos que rivalizavam com estruturas construídas milhares de anos depois. Cada pedra, cada relevo animal, cada camada cuidadosamente enterrada revela um conhecimento e uma intenção que estamos apenas começando a compreender. Muitas dessas colunas possuem entalhes notáveis, esculturas e baixos relevos maravilhosos, representando animais, pássaros, insetos e todo tipo de coisa.
Os construtores dominavam a geometria, a coordenação do trabalho e o design simbólico. Eles pensavam de maneiras que desafiam nossas suposições sobre os limites cognitivos dos primeiros humanos. E, no entanto, grande parte do sítio arqueológico permanece inexplorada. Se o que foi revelado até agora serve de indicação, as próximas décadas de escavação podem reescrever a própria história da humanidade. Os segredos ainda enterrados sob o solo prometem iluminar as origens da civilização, as primeiras faíscas do pensamento abstrato e a extraordinária ambição de pessoas que viveram muito antes da agricultura da escrita ou das cidades. E quando os arqueólogos descobriram essa nova seção em 2025, o que encontraram não apenas adicionou peças ao quebra-cabeça, mas o mudou completamente, deixando o mundo se perguntando quais outros segredos Göbekli ainda guarda. O que descobriram em 2025. Desde 2020, rumores se espalharam online, alegando que o trabalho em Göbekli havia sido interrompido. São falsos. A escavação nunca parou. O projeto mudou o foco para a conservação enquanto continuava com escavações cuidadosamente planejadas, sob coberturas protetoras. A temporada de 2025 durou cerca de 5 meses e trouxe descobertas que forçaram uma reformulação completa do sítio arqueológico. Entre os recintos B e D, os arqueólogos descobriram uma estátua humana colocada horizontalmente dentro das muralhas. Sua cabeça e torso são claramente definidos, embora os pés estejam faltando, seja por terem sido removidos deliberadamente ou perdidos devido a milênios de deterioração. Essa figura antropomórfica oferece uma visão rara da vida espiritual e ritual do povo que construiu o local, mostrando que esses não eram meros monumentos, mas espaços carregados de significado. No recinto D, os pesquisadores encontraram a estátua de javali pintada, que mudou tudo o que eles pensavam saber sobre as habilidades artísticas primitivas. A estátua mede 1 metro de largura e 0 metros de altura. Pigmentos desbotados em vermelho, branco e preto datados de cerca de 8.700 a.C. ainda permanecem em sua superfície. As presas esculpidas à língua protuberante e o que podem ser cabeças humanas incorporadas ao desenho revelam um nível de complexidade simbólica e narrativa que surpreendeu a comunidade arqueológica. Escavações recentes também revelaram evidências que contradizem a interpretação inicial de Klaus Schmidt de que o sítio era puramente cerimonial. Foi somente quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt visitou o local e começou a escavar que se percebeu o que realmente havia ali. Os arqueólogos encontraram moradias, sistemas de coleta de água da chuva, silos de pedra e pedreiras com evidências claras de extração sistemática de pedra. As pessoas não se reuniam ali simplesmente para realizar rituais. Eles viviam aqui, trabalhavam aqui e administravam os recursos com engenhosidade. Lee Clare, atual diretor de escavações do Instituto Arqueológico Alemão, agora vê o sítio sob uma nova perspectiva. Os pilares de Göbekli podem não marcar o início da civilização. Em vez disso, podem representar um último monumento de resistência às tradições de caçadores-coletores à medida que a agricultura se espalhava pela região. As esculturas nos pilares não celebram um novo mundo. Parecem lamentar um mundo que desaparece, preservando a memória e o poder de um estilo de vida ameaçado de extinção. Um extenso trabalho de restauração durante a temporada de 2025 concentrou-se no recinto C. As equipes reforçaram as paredes, reergueram os pilares existentes e estabilizaram cuidadosamente as superfícies. Essa conservação meticulosa é essencial, porque a maior parte do sítio arqueológico permanece enterrada guardando segredos que os arqueólogos ainda não aprenderam a desvendar. Cada pedra, cada relevo, cada símbolo é parte de uma história sobre ambição, humana crenças e a tensão entre os costumes antigos e as novas realidades. O que torna Göbekli tão fascinante não é apenas a arquitetura ou as esculturas, mas sim a mensagem nelas contida. Os animais intrincados, as figuras antropomórficas, os símbolos repetidos em diferentes recintos, eles não são aleatórios, sugerem uma visão de mundo, uma cosmologia e uma cultura que existiam muito antes da agricultura das cidades ou dos registros escritos. Esses símbolos podem codificar crenças, mitos e hierarquias sociais que os humanos modernos estão apenas começando a decifrar. No entanto, o que foi descoberto é apenas a superfície.
O radar de penetração no solo sugere a existência de estruturas maciças, recintos mais circulares e possivelmente edifícios retangulares sob a terra. Cerca de 250 pilares, juntamente com esculturas e artefatos, podem ainda estar por revelar, capazes de reformular completamente nossa compreensão da pré-história. A temporada de 2025 comprovou que Göbekli Tepe está longe de ser totalmente compreendida. Cada descoberta levanta novas questões. E à medida que os arqueólogos continuam a remover as camadas de terra, o verdadeiro mistério permanece. O que exatamente esses símbolos esculpidos estavam tentando nos dizer? E que segredos ainda se escondem sob a superfície, decifrando os símbolos? Os pilares de calcário de Göbekli Tepe são mais do que simples pedras. São janelas para a mente de pessoas que viveram há mais de 11 mil anos. O que ele descobriu foi impressionante. Após encontrar o primeiro pilar em forma de T enterrado no local, logo encontrou mais dessas estruturas maciças. E o que emerge não é uma visão bucólica e tranquila. Essas gravuras não mostram veados ou peixes às presas comuns dos caçadores-coletores. Elas destacam criaturas que inspiram medo. Leões, aranhas, cobras e escorpiões. O arqueólogo Ian Hodder descreve o local como um mundo assustador e fantástico, repleto de criaturas de aparência repugnante. Talvez esses primeiros humanos estivessem confrontando seus medos mais profundos, transformando o terror em arquitetura permanente. Danielle Stordur, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, chama a atenção para os abutres esculpidos nos pilares. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que essas aves de carrion levavam os mortos para os céus. A presença de abutres sugere crenças complexas sobre a morte, a alma e o que existe além do mundo mortal. Ideias muito mais antigas e sofisticadas do que se poderia esperar de caçadores-coletores. Os próprios pilares em forma de T são antropomórficos. O fuste vertical representa o corpo, o topo horizontal, a cabeça. Alguns pilares têm braços humanos esculpidos nas laterais e até mesmo tangas, embora sejam deliberadamente sem cabeça. Se representam ancestrais, divindades ou seres sobrenaturais, permanece um mistério, mas o cuidado em seu design deixa claro que possuíam um significado profundo para os construtores. Cada recinto parece ter um animal dominante que se repete em vários pilares. Isso pode indicar que diferentes grupos de caçadores-coletores, cada um com seus próprios animais representativos, se reuniam em recintos específicos. Aponta para estruturas sociais organizadas, identidades de grupo distintas e rituais coordenados, diplomacia primitiva e estruturas religiosas compartilhadas entre comunidades nômades. Göbekli não era apenas um canteiro de obras. Era um ponto de encontro onde as pessoas fortaleciam laços sociais, praticavam a espiritualidade e construíam sua identidade comunitária. A disposição dos pilares pode até mesmo codificar conhecimento astronômico. Alguns pesquisadores sugerem que certas estruturas se alinham com solstícios equinócios ou padrões estelares, se isso for verdade. Esses caçadores-coletores possuíam uma capacidade de observação e um entendimento matemático que rivalizam com os de civilizações posteriores com escritas cidades e agricultura. Eles calculavam, observavam e planejavam em escalas antes consideradas impossíveis sem uma vida sedentária. Cada pilar, cada relevo, cada animal repetido parece ter um propósito, ser deliberado e ser simbólico. Essa não era uma decoração aleatória. Era uma história esculpida em pedra, um registro de conhecimento, crença e coesão social. As esculturas podem ter servido como ferramenta de ensino guia ritual ou forma de comunicação entre gerações. Mas a mensagem exata se perdeu no tempo. E aqui está a verdadeira questão que assombra cada escavação. Será que Göbekli foi a faísca que incendiou a transformação da sociedade humana, o salto rumo à agricultura, ao sedentarismo e à civilização? Ou foi a última resistência desesperada da humanidade, uma expressão monumental de um mundo de caçadores-coletores à beira do desaparecimento? À medida que os arqueólogos removem camadas de solo e descobrem mais pilares, esculturas e recintos, o mistério se aprofunda. Os animais, os símbolos, a precisão arquitetônica.
Tudo aponta para uma sociedade muito mais sofisticada do que qualquer um jamais imaginou. No entanto, muito permanece oculto e enterrado sob milênios de terra, aguardando para revelar se Göbekli Tepe foi um começo, um fim ou algo intermediário. Revolução ou última resistência. Por décadas, os arqueólogos acreditaram que monumentos complexos e estruturas sociais só surgiram após a agricultura. A lógica parecia simples. As pessoas precisavam se estabelecer e produzir excedentes de alimentos para então poderem destinar recursos a templos e espaços cerimoniais. Klaus Schmidt desafiou essa premissa. Schmidt sempre teve esperança de que fosse um sítio arqueológico e que houvesse sepulturas sob as muralhas ou sob alguns dos pilares, mas até agora não encontraram nenhum resto humano no local. Ele argumentou que Göbekli Tepe mudou o jogo. A construção dos monumentos pode ter sido o catalisador que tornou possível o surgimento de sociedades complexas. A dimensão da obra corrobora essa ideia. Erguer e esculpir enormes pilares de calcário em forma de T, alguns pesando 7 toneladas. Organizá-los em anéis e em seguida enterrá-los deliberadamente exigiu centenas de trabalhadores. Essas pessoas precisavam de comida, água, abrigo e coordenação, condições que podem ter impulsionado o povoamento inicial. Comunidades podem ter se formado ao redor do sítio arqueológico, não porque a agricultura já existisse na região, mas porque a construção do local a exigia. As evidências encontradas nas proximidades reforçam essa ligação. A 32 quilômetros de Göbekli Tepe, arqueólogos descobriram uma aldeia pré-histórica onde foram encontradas as variedades de trigo domesticado mais antigas do mundo. A datação por radiocarbono indica que a agricultura ali começou há cerca de 10.500 anos, apenas alguns séculos depois do início da construção de Göbekli Tepe. Alimentar os trabalhadores, sustentar as atividades cerimoniais e atender a uma crescente rede de visitantes pode ter impulsionado o desenvolvimento da própria agricultura. Alguns estudiosos sugerem outra interpretação. Talvez Göbekli Tepe represente uma forma de resistência. Caçadores-coletores, observando o mundo se transformar ao seu redor, podem ter criado uma arquitetura monumental como forma de preservar seus modos de vida tradicionais. As esculturas, símbolos e recintos do sítio podem ter sido mais do que rituais. Podem ter sido uma declaração, uma memória coletiva gravada em pedra. O destino de Göbekli Tepe reforça essa visão. Cerca de 8.000 anos antes da Era Comum, o sítio foi deliberadamente soterrado. Não destruído, não abandonado, soterrado. Cada pilar, cada recinto cuidadosamente preenchido com terra e detritos, preservado em perfeitas condições, mas removido do uso ativo. Os arqueólogos ainda estão intrigados. Por que se dará tanto trabalho para cobrir estruturas sagradas em funcionamento? Alguns pesquisadores teorizam que isso marcou uma mudança ideológica. À medida que a agricultura se espalhava e transformava a sociedade, esses antigos locais de encontro podem ter se tornado obsoletos ou até mesmo lembretes ameaçadores de uma visão de mundo em desaparecimento. O sepultamento poderia ter sido um ato ritual de encerramento, sinalizando o fim de uma era e o início de outra. Era uma transição simbólica do mundo dos caçadores-coletores nômades para uma nova era de assentamento, agricultura e estratificação social. O que torna isso ainda mais fascinante é que Göbekli não foi um caso isolado. Outros sítios arqueológicos no sudeste da Turquia e no norte da Mesopotâmia apresentam padrões semelhantes. Construção monumental, seguida de sepultamento deliberado. As mesmas comunidades que experimentavam trabalho em larga escala. Coordenação social e arquitetura simbólica provavelmente estavam impulsionando transformações culturais mais amplas. Esses não foram esforços isolados. Fizeram parte de um movimento que remodelou a história da humanidade, unindo mobilidade e assentamento ritual e sobrevivência, tradição e inovação. A história de Göbekli Tepe desafia todas as suposições sobre como a civilização começou, em vez da agricultura, criar a cultura.
Pode ter sido a cultura, o desejo de construir, de coletar e de realizar rituais que tornou a agricultura inevitável. Os monumentos permanecem como testemunhas silenciosas da ambição humana, da engenhosidade e da tensão entre os costumes antigos e os novos. E à medida que os arqueólogos continuam a remover camadas de terra, o verdadeiro mistério se aprofunda, que outros segredos jazem enterrados sob o solo, à espera de revelar como esses primeiros humanos moldaram o mundo em que vivemos hoje, a paisagem sagrada mais ampla. Göbekli não está sozinha. Espalhados pelo sudeste da Turquia, sítios como Kahanep-Sabert e Sefere compartilham características arquitetônicas e simbólicas marcantes com a monumental colina de Şlurfa. Os arqueólogos denominam essa rede de cultura como Taştapela, ou cultura das colinas de pedra. Juntos, esses santuários neolíticos iniciais revelam mais do que genialidade isolada. Eles apontam para uma transformação regional abrangente na organização social humana, na vida ritual e no pensamento simbólico. Precursores ainda mais antigos podem ter lançado as bases para esse processo. Kurtikep, datado entre 10.700 e 9.250 a.C., apresenta tradições artísticas e materiais que provavelmente influenciaram os sítios de Taşepelar. Suas esculturas, estatuetas e conjuntos de ferramentas sugerem que os humanos experimentavam com arquitetura simbólica muito antes do surgimento de assentamentos permanentes ou da agricultura. Ideias complexas, pensamento abstrato e esforço comunitário moldavam a sociedade humana séculos antes do que se imaginava. O impacto de Göbekli transcendeu a arqueologia. Exposições que mostram o sítio arqueológico atraíram mais de 6 milhões de visitantes do mundo todo. Um destaque recente, Mitos em Pedra Göbekli e o Mundo dos Últimos Caçadores, estará em cartaz na Galeria James Simon, em Berlim, de 5 de fevereiro a 31 de julho de 2026. A exposição apresenta 96 artefatos da coleção do Museu de Şanlıurfa, incluindo pilares com entalhes intrincados, figuras de animais e fragmentos de pedra pintada, permitindo aos visitantes vivenciarem em primeira mão a grandiosidade e a imaginação do local. Até mesmo o Coliseu de Roma sediou uma exposição itinerante demonstrando o fascínio mundial por esses monumentos e seus criadores. Schmidt, o arqueólogo que trouxe Göbekli à atenção do mundo, acreditava que seu verdadeiro propósito estava sob os pisos de calcário. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt visitou o local e começou a escavar. Eles perceberam o que realmente havia ali. Talvez o local servisse como cemitério ou centro de culto à morte, um lugar onde os mortos eram colocados entre representações de deuses e espíritos estilizados. Camadas de terra que preenchiam os recintos revelaram fragmentos de ossos humanos. Escavações profundas revelaram pisos feitos de calcário endurecido, evidências de construção cuidadosa e uso repetido. Apesar de décadas de trabalho, nenhum sepultamento definitivo foi descoberto. O mistério persiste. Cada descoberta levanta mais perguntas. Por que dedicar décadas de trabalho à construção de pilares de 50 toneladas com alinhamento geométrico preciso? Por que esculpir leões abutres, serpentes e escorpiões em cada superfície, antropomorfizando deliberadamente pilares maciços em forma de T? Que ideias, medos ou crenças exigiam uma expressão tão monumental? E o que era tão sagrado a ponto de precisar ser preservado sob camadas de solo ainda intocadas após mais de 11 mil anos? As respostas podem estar escondidas nos 95% de Göbekli que permanecem enterrados sob essas camadas não escavadas. Podem existir outros recintos, restos humanos ou artefatos que reescrevam completamente nossa compreensão da sociedade humana primitiva. O que descobrimos até agora desafia tudo o que pensávamos saber sobre cognição, rituais e complexidade social em culturas de caçadores-coletores. E, no entanto, mesmo enquanto os estudiosos reúnem os fragmentos acima do solo, a verdadeira história permanece silenciosa sob os pisos de calcário por milênios. O que era tão importante para esses primeiros humanos a ponto de construírem, adornarem e, em seguida, sepultarem seu mundo em pedra. O sítio arqueológico se ergue como um monumento e uma questão, um mistério que pode remodelar a própria história da evolução humana. O que isso significa para tudo? Göbekli
exige uma completa reformulação da evolução humana. Esses não eram povos primitivos, caminhando gradualmente rumo à civilização. Eles eram matematicamente precisos, artisticamente habilidosos, socialmente organizados e espiritualmente sofisticados. Coordenaram projetos de construção massivos, desenvolveram sistemas simbólicos que os estudiosos ainda lutam para decifrar e criaram monumentos destinados a sobreviver às suas próprias vidas. O sítio arqueológico esteve ativo de cerca de 9.500 a pelo menos 8.000 a.C., marcando o início do período neolítico do sudoeste asiático. Coincide com o surgimento dos assentamentos humanos permanentes mais antigos da Terra. Essa cronologia reescreve o que pensávamos saber. Os humanos, de 12.000 anos atrás, eram capazes de pensamento abstrato, planejamento a longo prazo e expressão simbólica em uma escala que desafia todas as nossas suposições sobre a vida primitiva. Göbekli rompe com a ideia de progresso linear. Os humanos não foram acumulando conhecimento lentamente ao longo de milênios. Em vez disso, este sítio arqueológico sugere que nossos ancestrais já possuíam habilidades cognitivas muito semelhantes às nossas hoje. Eles conseguiam pensar simbolicamente sobre forças que iam além da mera sobrevivência, comunicar ideias complexas e organizar centenas de pessoas para realizar feitos de engenharia impressionantes. A diferença entre eles e nós não era a inteligência, mas sim as circunstâncias. Uma vez que os grupos começaram a se reunir para fins religiosos, sociais ou econômicos, essas atividades compartilhadas criaram ciclos de retroalimentação, possibilitando expressões cada vez mais elaboradas de criatividade e organização. A escala e a ambição do sítio também nos fazem refletir sobre as perspectivas modernas. Tendemos a equiparar o avanço tecnológico à superioridade intelectual. No entanto, Göbekli foi construída sem ferramentas de metal, sem escrita e até mesmo sem cerâmica. Em muitos casos, esse povo esculpiu pilares maciços de calcário, transportou pedras pesando dezenas de toneladas e criou relevos artísticos complexos que sobreviveram por 12 milênios. A questão que isso levanta é incômoda, quanto da nossa própria civilização durará sequer uma fração desse tempo. O simbolismo e a espiritualidade eram centrais em suas vidas. Os pilares em forma de tsi, as esculturas antropomórficas e os motivos animais recorrentes sugerem crenças estruturadas rituais e possivelmente uma mitologia compartilhada. Os recintos serviam como pontos de encontro para grupos com identidades distintas, talvez coordenando a vida religiosa, social e política de maneiras que prefiguram a civilização organizada. O próprio ato de construir pode ter impulsionado a complexidade social e até mesmo incentivado a experimentação agrícola inicial para sustentar trabalhadores e visitantes. Mais do que qualquer outra coisa, Göbekli revela o profundo impulso humano de criar significado. Muito antes das cidades dos reis, das leis escritas ou da religião organizada, os humanos se reuniam para construir, esculpir, celebrar e homenagear. Eles iam além da sobrevivência imediata, buscando deixar algo que transcendesse suas próprias vidas. Seu trabalho incorpora ambição, engenhosidade e imaginação no alvorecer da história humana. E, no entanto, o que vemos hoje é apenas uma fração. Arqueólogos estimam que cerca de 95% do sítio arqueológico permanece enterrado. Sob o solo intocado, pilares, recintos, esculturas e talvez restos humanos aguardam descoberta. Cada escavação reescreveu parte da história. No entanto, as maiores revelações podem ainda estar ocultas à espera daqueles que finalmente desvendarão a próxima camada da história da humanidade. Göbekli mostra-nos que a centelha da criatividade, da cooperação e da transcendência humanas antecede o que chamamos de civilização. Os monumentos erguem-se como prova silenciosa de que há 12.000 anos as pessoas já construíam algo maior do que elas próprias. E os segredos mais surpreendentes, as descobertas que podem remodelar a nossa compreensão da humanidade, ainda estão sepultadas sob a terra à espera de serem reveladas. A história continua. A cada temporada de escavações em Göbekli, novas descobertas levam os historiadores a repensar a história da humanidade. Em 2025 foi encontrada uma estátua humana. Seus traços foram cuidadosamente esculpidos, mas faltavam os pés, sugerindo um significado ritual ou simbólico.
O javali pintado com pigmentos que sobreviveram por quase 9 milênios impressionou os pesquisadores com sua arte. Mais surpreendente ainda é a evidência de estruturas residenciais. Desafiou a ideia há muito aceita de que o local era puramente cerimonial. Cada descoberta responde a uma pergunta e levanta outras 10 aprofundando o mistério deste lugar extraordinário. Até o momento foram descobertos 43 pilares megalíticos gigantescos, alguns pesando dezenas de toneladas. O radar de penetração no solo sugere que até 250 outros permanecem enterrados com algumas estruturas potencialmente superando em muito tudo o que foi escavado até agora. Sob o solo turco jazem segredos sobre a natureza humana, a organização social e as primeiras tentativas da nossa espécie de compreender a própria existência. Os estudiosos especulam que futuras escavações poderão revelar recintos inteiros em talhes ocultos, ou evidências de rituais e encontros que poderiam reescrever completamente nossa compreensão do período neolítico. Klaus Schmidt, que dedicou décadas ao sítio arqueológico antes de falecer em 2014, sabia que havia apenas arranhado a superfície. Seu legado reside em cada pá de terra cuidadosamente removida, em cada artefato meticulosamente catalogado e em cada teoria ousadamente proposta e testada. O que ele descobriu foi impressionante. Após encontrar o primeiro pilar, em forma de T enterrado no local, ele logo encontrou mais dessas estruturas maciças. Schmidt compreendeu que as gerações futuras descobririam coisas que ele mal podia imaginar. Essa visão o impulsionou a preservar e proteger Göbekli Tepe, garantindo que o trabalho continuasse muito depois de sua morte. A próxima grande descoberta pode acontecer amanhã ou pode levar décadas, mas ela está a caminho. Em algum lugar sob a crista calcária, enterrados sob milênios de solo, jazem monumentos, esculturas e evidências que podem, mais uma vez, abalar nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. Cada camada conta uma história de ambição, criatividade e um desejo inabalável de deixar uma marca no mundo. Göbekli Tepe não é apenas uma relíquia do passado, é um espelho que reflete as qualidades duradouras da humanidade. Nossos ancestrais não eram versões primitivas de nós mesmos. Eram plenamente humanos capazes de planejar, coordenar e imaginar mundos além da mera sobrevivência. Eles esculpiram significados na pedra para expressar identidade, crença e memória. Reuniram-se e compartilharam propósitos, construíram monumentos e buscaram alcançar algo eterno. Essa motivação permanece inalterada há 12 mil anos. Hoje construímos arranha-céus, programamos softwares, pintamos murais e escrevemos histórias mantendo o mesmo impulso de criar, comunicar e deixar um legado. Göbekli Tepe nos lembra que a genialidade e a criatividade humanas são constantes, não produtos da modernidade. A necessidade de construir, reunir e buscar significado sempre nos definiu. O sítio arqueológico é um testemunho do que a humanidade sempre foi capaz de fazer. Mostra que somos impulsionados a criar, questionar e ir além do nosso breve momento na Terra. Cada pilar, cada relevo, cada estrutura enterrada expressa um anseio por compreender, conectar e perdurar. E a história está longe de terminar. Sob o solo, aguardando a próxima geração de arqueólogos, jazem descobertas que poderão reescrever a história mais uma vez e iluminar a própria essência do que significa ser humano. Por favor, clique nos cards na tela agora para ver mais vídeos interessantes. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.